Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre pseudoartrose ou não união das fraturas diafisárias do fêmur. O que é isso? É quando você tem uma fratura, você tratou cirurgicamente essa fratura ou você colocou uma haste ou uma placa e essa fratura não consolidou, tá? Se você não sabe, a fixação com a haste intramedular para a fratura diafisária do fêmur, hoje em dia ela é o padrão ouro, né? Considerada o padrão ouro dessas fraturas, e ela tem uma baixa taxa de não união, com menos de 2% dos casos. As fraturas tratadas com placa, elas têm uma taxa maior de não união, por isso que a gente acaba utilizando a haste intramedular. Se você quiser saber um pouquinho mais, vê os meus vídeos de fratura diafisária de haste, tá? Entretanto, como você pode ver, a pseudoartrose ela acaba acontecendo e pode sim acontecer e causar uma morbidade, custo significativo aí no seu tratamento. O que é isso? É causar mais problemas de saúde para você e também ser mais caro para o sistema de saúde no geral. Qual o risco de pseudoartrose? O que eu tenho que ter para ter um risco aumentado da minha fratura óssea não colar, no caso das fraturas diafisárias que acontecem no meio do fêmur? Primeira coisa são fraturas expostas, tá? Fraturas expostas têm um risco maior de não união por conta de infecção e do grau de energia da fratura. Perda óssea, tá? Então você teve uma fratura, perdeu o osso, você tem um risco maior de não união. Outra coisa, biologia pobre, né? Então você teve a fratura, foi feito o tratamento, mas não forma calo ósseo. Então tem algum problema na biologia do osso que não deixa o seu osso colar. Ou uma infecção também coexistente com a sua fratura, que está presente em 1/3 dos casos de fratura diafisária do fêmur, pode levar a um risco maior de não união e a um problema para você, né? Em relação ao aspecto técnico do procedimento principal, as fraturas diafisárias com um diâmetro de haste inferior a 70% da largura do istmo, o que isso significa, né? Quando eu uso uma haste muito pequena, não dá estabilidade suficiente no osso, você acaba tendo a necessidade de trocar a haste por conta de micromovimentos ali no osso. Então é importante também a escolha do seu implante para evitar esse tipo de complicação de não união. Entretanto, isso às vezes é relativo à sua lesão e também ao paciente. Tem diversos tipos de fatores de risco que podem levar à não união, como tabagismo, a idade, presença de infecção, uso de medicamentos. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu fiz um vídeo só sobre fatores de risco do seu osso não consolidado. Então, eu te aconselho a assistir também a nossa playlist de não união ou de pseudoartrose para você entender um pouquinho mais sobre esse problema, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre pseudoartrose que acontece na fratura diafisária do fêmur. Então vamos começar o vídeo, vamos lá, roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado aí para você que é paciente, está se recuperando depois de uma lesão, de uma fratura ortopédica, especificamente hoje de uma fratura diafisária do fêmur, onde o seu osso não consolida, tá? Como eu te falei antes, isso é a minoria dos casos, é menos de 2% dos casos, mas quando acontece é um problema e um desafio, tanto para o cirurgião como para o paciente. Muitas vezes vai exigir mais de uma cirurgia, às vezes se tiver infecção, um tempo prolongado de internação, de antibiótico, e exige muito da equipe de saúde que está cuidando de você e também da família. Então é importante que a família esteja junto nesse momento e que dê todo o suporte. Por quê? Fratura de fêmur, o fêmur é um osso muito importante, ele acarreta em problemas de locomoção e é importante que você tenha todo um suporte para te ajudar, tá bom? Se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você já deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Se você estiver precisando de uma consulta ortopédica ou de uma cirurgia, você pode entrar em contato com a nossa equipe para a gente poder te ajudar, tá? Então, vamos lá. Para a pseudoartrose sem infecção que acontece na diáfise do fêmur, a troca da haste normalmente é o método que a gente mais comumente utiliza para tratar esse problema. Então, o que a gente faz? A gente tira a haste, é muito semelhante com a fratura de tíbia. A gente tira a haste, fresa ela de novo, isso aí vai estimular ali a consolidação e a gente troca por uma haste normalmente de um diâmetro maior para dar mais estabilidade no osso, tá?
E teve um estudo que mostrou uma série de casos de 40 pacientes que tiveram a troca de haste, e aí a gente pode associar o enxerto ósseo ou não, tá? Aí vai depender do tipo de fratura, tipo de pseudartrose, né? E aí a gente teve um resultado, esse estudo teve, na verdade, um resultado de 96% das fraturas sem infecção consolidaram e 81% das fraturas infectadas, tá? No entanto, naqueles casos com infecção, aproximadamente metade, ou seja, 50% dos pacientes, ele necessitou de um procedimento cirúrgico adicional, seja para lavar, né, o implante ou então para trocar, porque a infecção deixa biofilme. Eu particularmente não gosto de haste intramedular em infecção, sou mais adepto do fixador externo, mas tem alguns colegas, algumas linhas também que fazem a haste intramedular. Também teve outros estudos de outros centros que relataram uma taxa de união de 96% a 82% depois de uma única troca da haste intramedular do fêmur, tá? E quais são os fatores de risco que esses estudos viram na falha de troca de haste? Primeiro é infecção e o segundo é tabagismo. Então, se você fuma, por favor, pare de fumar. O tabaco atrapalha muito na consolidação óssea e no seu tratamento, tá? Além disso, eles viram também que um padrão atrófico de fratura, uma fratura exposta, uma lesão associada também do membro superior no mesmo lado e a falta de suporte, ou seja, você não pisar imediatamente depois do procedimento também, isso tudo aumentou o risco de falha dessa troca de haste. Tá? Além da troca de haste, existe também o que a gente chama de dinamização. O que é isso? Isso é quando a gente troca ali os parafusos e deixa num parafuso oval, que tem uma forma oval. E aí com isso o seu osso ele consegue ter esse movimento axial e isso pode estimular a sua consolidação. E uma revisão recente ela sugeriu que isso tem sucesso significativamente inferior para alcançar a união quando comparado com a troca de haste, ou seja, melhor trocar a haste do que fazer isso. Mas é um procedimento invasivo, dependendo do paciente, ele não tolera uma outra cirurgia, ou então a gente tenta isso como um procedimento simples, a gente faz tudo minimamente invasivo, como uma ponte aí para esse tratamento em pacientes que não querem passar por uma outra cirurgia agora. Mas se o osso não consolidar, você vai precisar fazer uma outra cirurgia. Posso só colocar enxerto na haste? Olha, você até pode, mas os estudos mostram que o enxerto ósseo como único procedimento, sem a revisão da haste, ele também foi considerado como insuficiente. Tá? Um desenvolvimento recente é a complementação ali dessa haste com uma placa, um procedimento que a gente chama de augmentation. Isso serve para reduzir a tensão, fazer uma compressão, reduzir o movimento ali na fratura e promover a união em vez de trocar toda a haste do fêmur. Foi feita uma revisão sistemática, onde pegou outros estudos e sugeriu que a complementação com a placa, com um N de 191 pacientes, era uma alternativa válida à troca de haste. A combinação da troca da haste com uma placa de compressão adicional também foi encontrada como uma solução útil ali nos casos de revisão complexa para construções que falharam a consolidação, que tiveram uma pseudoartrose. Resumindo, o que eu já falei até agora, a gente pode trocar a haste ou a gente pode colocar uma plaquinha na haste. A gente pode ou não colocar enxerto, isso aí vai depender do tipo de fratura. Só o enxerto ósseo, só trocar, normalmente ele não é suficiente para fazer com que o seu osso consolide. Semelhante à tíbia também, se você não viu o nosso vídeo de tíbia, eu te aconselho a assistir também sobre pseudartrose da tíbia. Então os princípios são os mesmos, que muda é o osso. Lógico que o fêmur ele é um osso mais difícil da gente tratar, tá, do que a tíbia. E quando a gente tem infecção, né, na tíbia, a troca da haste sozinha ela tem que ter uma cautela, tá? Normalmente a gente faz isso em estágios onde a gente remove a haste, um material de fixação à placa, a gente desbrida todo o local da fratura, tira todo o tecido infectado, a gente usa antibiótico local, usa antibiótico sistêmico, pode usar o cimento ósseo, fazer a técnica de Masquelet, né, ou técnica da membrana, ou então fazer o transporte, né? E aí a gente pode trocar a haste e deixar um antibiótico local e também um sistêmico, ou então pode fazer uma revisão de troca de haste, ou mesmo um fixador externo
onde a gente tira todo o implante e deixa só com o fixador externo, tá? Nos casos de infecção, eu realmente prefiro não deixar a haste, tá? E sim o fixador externo circular. Esse fixador externo circular, ele pode parecer uma coisa arcaica, uma coisa que não funciona, mas na verdade ele é a última alternativa antes de uma amputação, antes de qualquer outro tratamento mais invasivo, e de fato ele tem índices de consolidação, ele consegue resolver o seu problema. Muitos pacientes, na verdade, eles têm muito preconceito com o fixador externo, mas às vezes ele é a última alternativa aí para o seu caso. Por quê? Vamos falar um pouquinho do fixador. Você não deixa implante, então a bactéria, quando ela está ali dentro, ela cria um biofilme, uma barreira onde não deixa o antibiótico chegar. Os antibióticos também não são todos antibióticos que chegam no seu osso, então toda osteomielite é um problema. A gente tem uma playlist só de osteomielite, te falando de infecção, te explicando um pouquinho mais sobre como que é o tratamento. E o melhor do tratamento da osteomielite quanto menos implante a gente tiver dentro do corpo do paciente, melhor. Tá? E aí a gente tem a técnica da membrana ou do masquelê, também tem vídeo sobre isso. A gente tem o transporte ósseo, então a gente pode cortar uma partezinha do osso e ir transportando, vai criando o osso novo, a gente vai fazendo um fragmento ósseo encostar no outro e aí fazer com que você de fato tenha a consolidação e a cura do seu problema. Isso não é do dia para noite, é um tratamento demorado, demanda tempo, demanda apoio da família e às vezes é a última opção que a gente tem. Existe outro fixador sem ser o fixador aquele circular, o ilisável, a gaiola? Sim, existem fixadores lineares. A gente pode associar com a haste, a gente pode deixar só o fixador linear, aí vai depender de cada caso, a gente precisa individualizar e ver qual é a melhor estratégia de tratamento para o seu caso, tá? Então, se você quiser marcar uma consulta com a minha equipe ou comigo para a gente avaliar o seu caso, fazer sua cirurgia, vou deixar o link aqui na tela, então na descrição do vídeo. Você pode marcar a sua consulta com a gente aqui em São Paulo ou então online, para a gente poder discutir o seu caso e ver qual a melhor maneira de tratamento, tá? Eu não sou o senhor da razão, não sei de tudo, mas eu faço o melhor para os meus pacientes, para que você tenha a melhor recuperação possível para o seu caso, tá bom? Eu te desejo melhoras. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações para você estar recebendo todos os nossos vídeos em primeira mão. Se você quiser, se torna um membro do canal para ajudar a gente a produzir conteúdo aqui. Também tem várias vantagens, como desconto nos procedimentos, nas consultas. E eu desejo a você uma ótima recuperação. Um abraço e até a próxima.